Na físico-química, a termodinâmica estuda as transferências de energia em 4 leis. O desenho Bob Esponja desafia essas leis e, para isso, trouxemos algumas situações que comprovam isso. Dito isso, vamos estudar a termodinâmica com o Bob Esponja? A termodinâmica ela é uma área da física que estuda as transferências de energia, assim como foi dito antes, buscando compreender as relações de calor, energia, trabalho e temperatura, analisando assim as trocas de calor. Dessa forma, agora eu vou explicar de forma mais clara o calor, o trabalho, a energia, que é importante para compreender as leis da termodinâmica. Tendo essas relações como um conhecimento, agora eu vou explicar o que cada uma delas representa para compreender de uma melhor forma as leis da termodinâmica. O calor ele é uma transferência de energia térmica entre dois ou um sistema e seu ambiente devido a uma diferença de temperatura. Ele flui espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais claro. Ele pode ser medido em joules e caloria ou então em BTUs. Além disso, ele não é uma propriedade do sistema, ele é uma forma de energia em trânsito, ou seja, ela transita, está em movimento. Dentro disso tem a energia também, ela é a capacidade de realizar trabalho ou de transferir calor, e dentro da termodinâmica a gente vê duas formas da energia. A gente vê a energia térmica e a energia interna. A energia interna ela é a soma da energia potencial e cinética em partículas microscópicas que compõem um sistema. Já a energia térmica ela está associada ao movimento aleatório das partículas dentro do sistema. O trabalho ele se trata de uma energia transferida para ou pelo sistema e ele vai sendo atuado por uma força percorrendo uma longa distância. O trabalho ele pode ser positivo ou negativo. Ele é positivo quando ele é realizado sobre um sistema e negativo quando ele é realizado pelo sistema. Dentro da termodinâmica existe o sistema termodinâmico, em que qualquer parte do universo a ser estudada é um sistema termodinâmico. Nele existem 3: o sistema isolado, o sistema fechado e o sistema aberto, em que diz que o sistema isolado ele não troca nem energia e nem matéria com o entorno. O sistema fechado, ele troca energia, mas não troca matéria. E o sistema aberto, ele troca energia e troca matéria com tudo que está em volta. A primeira lei da termodinâmica também é conhecida como a lei da conservação de energia, onde em um sistema isolado, a energia total é constante. Em outras palavras, a energia não pode ser nem construída nem destruída, apenas transformada em outra. E a fórmula matemática diz que a variação de energia é igual a calor menos trabalho. Sabe quando você vai passar sua roupa com ferro de passar? Essa é uma das formas que aparece a primeira lei da termodinâmica, onde a energia elétrica é transformada em energia térmica. No episódio de Bob Esponja, Design for Pai, E está seu siriguejo, fresquinha do forno. Espera um pouco, isso seria ótimo com um pouco de leite. Leite. Seu siriguejo, o senhor está bem? Eu ouvi uma uau! Uma torta! Foi aqui que deixou. Não está aqui. Oi, pessoal! Obrigado pela torta, amigão. como foi visto, o Lula Molusco deu uma torta explosiva pro Bob Esponja. Ele ingeriu e não aconteceu nada. Quando o Bob Esponja ingere essa bomba torta, é esperado que essa energia se transforme em calor e trabalho, fazendo uma explosão muito grande. Esse trabalho realizado causaria um dano muito grande ao redor e também causaria um calor muito grande que superaqueceria o local. Só que no episódio não é visto nem sinal de calor e nem sinal de trabalho, onde mostra que a energia desapareceu, onde de acordo com a primeira lei isso não é possível. Considerando a situação como sistema aberto, a equação muda um pouco, fica desse jeito. Nesse caso, o calor se reduziria a zero e o trabalho também, onde, por consequência, a energia final também seria zero. Isso implica que a energia sumiria. Sabe o que era para ter acontecido com o Bob Esponja? Basicamente, a segunda lei da termodinâmica diz que a entropia tende sempre a aumentar e nunca diminuir. E de forma prática, isso significa que os processos naturais são irreversíveis. Como, por exemplo, pegar a imagem de dois ovos, um quebrado e um inteiro. A ideia é que você presuma que o ovo quebrado sempre foi um momento posterior ao do ovo inteiro, ou seja, um momento de maior entropia. E isso é um processo irreversível. Sadi Carnot, o engenheiro, conhecido como pai da termodinâmica, desenvolveu no meado do início do século XIX, em função das máquinas térmicas, as quais tinham várias questões termodinâmicas envolvidas em meio a elas, como, por exemplo, o rendimento
e o fluxo de energia que fluía por elas. Esse desenvolvimento teórico se deu pelo estudo de Rudolf Clausius em 1850 e Lord Kelvin, onde Rudolf falou sobre a impossibilidade de haver um rendimento de 100% na máquina, ou seja, o rendimento da máquina sempre seria menor do que 100%. Isso se dá a questões como a perca de energia, onde a máquina não conseguiria aproveitar 100% da energia que foi lhe direcionada para a realização do trabalho. Essa parcela de energia que impediria o rendimento de 100% seria desperdiçada em energia térmica, o que proveria o aquecimento da máquina como um todo. Dito isso, a expressão matemática que descreve a segunda lei da termodinâmica é essa aqui, mas que também pode ser escrita dessa e dessa forma. E ainda falando sobre as máquinas térmicas, como foi dito por Rudolf Clausius, ela não consegue atingir 100% de rendimento, ou seja, ela não consegue aproveitar toda a energia que lhe foi transmitida para a realização do trabalho, e em parte será desperdiçada. Mas Carnot, ele desenvolveu um gráfico que descreve o máximo que aquela máquina consegue atingir no quesito rendimento. Esse gráfico se baseia em duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas. Sobre Lord Kelvin, que disse que o fluxo de calor de forma espontânea é incapacitado de passar do meio mais frio para o mais quente de forma espontânea. Além disso, além de ter esse desenvolvimento teórico relacionado à incapacidade do rendimento da máquina de atingir 100% do trabalho através da energia que lhe foi destinada para essa função, Carnot desenvolveu um gráfico que descreve o rendimento máximo que a máquina pode exercer. Não 100%, mas o máximo que ela conseguiria. Só que isso é algo teórico. Na prática, já é inalcançável. Ele se baseia em dois fenômenos adiabáticos e dois isotérmicos, sendo uma compressão adiabática e outro uma expansão adiabática. E esse daqui é o gráfico. Nesse episódio do Bob Esponja... Nossa, eu não teria escolhido essa decoração. Oh, mas o que é isso? Bom, se o Bob Esponja existir no futuro, é melhor eu ir para uma sala. Uau, que primitivo. Tem o charme do mundo antigo. Percebe-se que no episódio SB-129, o Lula Molusco, ele viaja no tempo através de uma máquina. Mas pelas leis da termodinâmica, em específico a segunda lei, isso não é possível, visto que a entropia, de acordo com a segunda lei, tende sempre a aumentar. E um retrocesso no tempo viola essa lei justamente porque está voltando a uma entropia de nível mais baixo. Terceira lei da termodinâmica. A terceira lei estabelece que é impossível atingir a temperatura de zero absoluto. Temperatura essa que é menos 273,15 Celsius ou menos 459,67 Fahrenheit. Isso por meio de qualquer processo finito, pois isso reduziria a entropia a zero, o que seria matematicamente impossível. Também conhecida como Teorema de Nernst, é importante destacar que o físico alemão Walter Nernst desenvolveu essa lei entre 1906 a 1912, certo? Ela foi fundada no início do século XX. Surge em um período onde a termodinâmica está sendo reconhecida como uma área crucial para o estudo da físico-química. Os conceitos da Lei Zero, e primeira lei e segunda lei, já estavam estabelecidos e a terceira lei veio complementar essa estrutura teórica, mostrando o comportamento das substâncias com baixas temperaturas. Além disso, a terceira lei é importantíssima porque ela nos ajuda a entender os limites de capacidade de armazenamento de energia e das propriedades fundamentais dos materiais. Apesar de não atingir o zero absoluto, a terceira lei é importantíssima para o desenvolvimento de tecnologias criogênicas, como refrigeração e supercondutividade. No dia a dia, ela é aplicada em situações como congelamento de alimentos, operação de equipamentos eletrônicos com baixas temperaturas e até mesmo em termômetros digitais. Como vocês viram, no episódio Frozen Face Off, a gente vê que o Lula Molusco ele passa por barras e essas barras estão ligadas a ele estar congelado, praticamente dentro de uma pedra de gelo. Só que
as expressões faciais dele mudam, ele se mexe lá dentro. Então, isso confronta a ideia da terceira lei da termodinâmica, porque perto do zero absoluto, o número de entropia é mínimo. Então, as funções biológicas de qualquer organismo deveriam estar paradas, deveriam estar completamente congeladas. E não é o que acontece no episódio, certo? Ah, mas você pode dizer, o molusco tá com vidro na cara, protegendo ele do gelo. Tá protegendo a cara dele do gelo, mas não tá protegendo ele da temperatura baixíssima. Vidro não é um isolante térmico, certo? Mesmo que a gente coloque gelo no vidro, a gente vai continuar sentindo frio se a gente triscar aqui na parte de baixo. Então, não tem como o Lula Molusco se mexer, sendo que ele está congelado dentro de uma pedra de gelo. A Lei Zero da Termodinâmica ela foi formulada mais tarde do que as outras leis. Ela foi introduzida para formalizar finalmente um conceito de temperatura e permitir assim a definição de um sistema de medição de temperatura. A Lei Zero ela foi cunhada por Ralph Fowler em 1931. E muito tempo depois das outras leis terem sido estabelecidas, para se refletir uma importância fundamental realmente sobre o campo da termodinâmica. A Lei Zero, finalmente, ela implica um conceito de equilíbrio térmico. Nela fala que se dois sistemas estão separadamente em equilíbrio térmico, se for aplicado um terceiro sistema ao meio, eles também estarão em equilíbrio com esse terceiro, ou seja, eles estão em equilíbrio entre si. Tá, mas como assim? Acontece que essa lei ela estabelece uma medição de temperatura. Ou seja, se o sistema, vamos implicar que existe um sistema A, B e C. Se o sistema A está em equilíbrio térmico com o sistema C, e se o sistema B também estiver em equilíbrio com o sistema C, o sistema A, C e B, eles estão em equilíbrio entre si, porém estar naquele meio. Isso implica que todos os três sistemas estão na mesma temperatura, implicando assim, os três sistemas estão em equilíbrio térmico. Com isso, a gente sabe que a Lei Zero ela define a temperatura de uma maneira consistente e objetiva. Tá, mas o que seria a temperatura? A temperatura seria o grau de agitação de moléculas de um corpo. Mas como é que eu posso trazer a Lei Zero para o dia a dia? Bem, a gente sabe que a Lei Zero ela foi fundamental para a criação de escalas de temperatura e para uma construção de termômetros. O termômetro ele se trata de um dispositivo que mede a temperatura e funciona à base da Lei Zero. Com isso, quando um termômetro ele é colocado em contato térmico com outro objeto, ele eventualmente vai entrar em equilíbrio térmico com aquele objeto, permitindo com que meça a temperatura daquele objeto. Por isso que quando a gente coloca o termômetro a um período de tempo por baixo do nosso braço, da nossa axila, acontece que ele vai pegar aquela temperatura, vai medi-la e assim a gente vai saber quantos graus a gente está medindo naquele momento. E é justamente isso que a Lei Zero implica, né? Porque eles ali, quando o termômetro entrou em contato com a nossa pele, ele entrou em um equilíbrio térmico e com isso foi capaz de medir aquela temperatura do objeto, no caso, o nosso corpo. No episódio, o massagista... Lembre-se, esse é o exame do sangue frio. É só tirar a temperatura dele. Pode deixar, amigão. Não me chame assim. Tô pronto! Beleza, bicho. Vamos ver se a gente consegue aliviar sua tensão. Freezer. Frio, congelante. Como está o teste do sangue frio? Defeito, ele tá no freezer agora. Bob Esponja, seu trapalhão! Sangue frio significa que seu sangue está na mesma temperatura da água ao redor, não que você esteja gelado! Bob Esponja acaba interpretando errado o que o Lula Molusco tinha dito sobre o sangue frio, relacionado ao Sr. Sirigueijo. Com isso, ele acaba congelando ele, só que o que o Lula Molusco quis dizer em relação a ter sangue frio era que o Sr. Sirigueijo, em contato com a água, ou seja, aquele ambiente que eles estavam tendo um equilíbrio térmico e, por isso, a expressão sangue frio. Esse foi nosso vídeo sobre as leis da termodinâmica. Então, se você tem alguma dúvida, Pergunte pra gente do futuro.